Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, ao nosso encontro Caminho para a Iniciação. O nosso irmão Carlos Nascimento, um grande abraço. E vamos aí começar o nosso encontro, Então, nós temos aqui o nosso encontro de todos os sábados, Caminho para a Iniciação, justamente o preparo, jogando as sementes, ideias, para que as pessoas que quiserem seguir a caminhada da iniciação, aí siga o caminho da iniciação. E nós sugerimos, para esse trabalho extraordinário, que se filiem à Sociedade Brasileira de Eubiose, e façam os seus cursos preparatórios, e finalmente, depois, em seguida, depois de feito todos os níveis de preparação, as pessoas que seguiram esse caminho vão entrar na denominada série interna. E na série interna, então, vão seguir conforme as indicações e o ensinamento do nosso augusto professor Henrique José de Souza, todas as atividades templárias, atividades de escola, de teatro, ou seja, todas as atividades templárias, como realização de rituais, hinos e mantras, escola, estudando todos os princípios iniciáticos das idades, e, em consequência, o teatro realizando na parte prática, na sociedade em geral, tudo aquilo que aprendemos na escola iniciática. Então, para iniciar esse curso, é só entrar na internet, procurar lá a Sociedade Brasileira de Eubiose, e tem todas as indicações pela internet, pelos sites respectivos, como se filiar, como fazer a sua inscrição nos cursos, nos vários departamentos espalhados pelo Brasil. Então, é assim. Devemos também lembrar sempre que todos esses vídeos que nós estamos aqui, todas essas lives que nós realizamos aos sábados, ficam gravados em vídeo, Pode ser acessado pelo YouTube, pelo Facebook, indefinidamente. E também através do meu canal do YouTube. É só clicar lá, Walter Teixeira de Andrade, e vai aparecer Filosofia Transcendental Cósmica, então é só acessar. Tem muitas gravações de vídeos, palestras, entrevistas, etc., para que todos possam abordar esses assuntos de iniciação. Muito bem. Nós estamos aqui seguindo, planejadamente, um processo de exploração, de investigação dos ensinamentos de Helena Petro Blavatsky, e do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Na aula passada, na reunião passada, nós estávamos estudando Isis sem véu, a parte relacionada à fenomenologia, relacionado com justamente como que HPB fazia a transcrição desses conhecimentos superiores, em livros, em anotações, etc., toda a fenomenologia. Quase concluímos, faltou um pouquinho, só um pouquinho. Hoje nós vamos dar a conclusão dessa abordagem, e depois retornamos, imediatamente retornamos ao nosso tópico anterior, que estávamos observando, a doutrina secreta, justamente com informações básicas a respeito de cosmogênese. Então, é assim que nós vamos então, proceder no dia de hoje. Então, vamos verificar aqui o que nós temos aqui de importante, para analisarmos logo de início. Aqui, então, aqui, vamos dizer o seguinte aqui. Conforme a HPB explicou, justamente nessa introdução de Isis sem véu, continuando, finalizando, a HPB se expressou da seguinte maneira: mas agora, os inimigos, às claras, puseram às claras passagens não citadas e proclamos mais com sensacionalismo do que nunca que a autora de Isis sem véu é uma plagiadora e uma fraudulenta. Veja só, o jogo era difícil, A perseguição que a HPB sofria era realmente muito intensa,
como ela própria aqui contou, né? No preâmbulo do livro, Isis Sem Véu. Né? Então, ela continua. Muito provavelmente, mais coisas podem ser encontradas, como a de que a obra é uma mina inesgotável de citações equivocadas, erros e asneiras, veja só, pelas quais me é impossível declarar-me culpada no sentido comum. Veja só os termos que eles usavam. Né? Que os caluniadores continuem apenas para descobrir em outros 15 anos, como fizeram no período precedente, que seja lá o que façam, eles não podem arruinar a teosofia, nem mesmo ferir-me. Olha o que ela afirmou, né? Não tenho vaidade de autora. Ela declara assim, né? Não tenho vaidade de autora. E anos de perseguição injusta e de abuso tornaram-me inteiramente calejada contra o que o público possa pensar de mim pessoalmente. Então, ela já estava acostumada com todos esses ataques, né? E tinha a sua posição bastante dura, firme, né? Com relação a isso. Mas, em vista dos fatos considerados acima, e atendendo o quê? Atendendo o quê? Agora ela vai explicando, né? A língua em Isis não é minha, mas, com exceção daquela porção da obra que, como eu afirmo, foi ditada, pode ser designada apenas como uma espécie de tradução de meus fatos e ideias para o inglês. Olha só. O item B que ela cita, o item B, não foi escrita para o público. Este sempre teve uma consideração secundária para comigo, mas para o uso dos teósofos e membros da sociedade teosófica a quem Isis é dedicada. Então, ela mesma diz que a obra realmente não é para o público em geral. É que a gente sabe, né? Uma obra, por exemplo, Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, não é para o público em geral. É uma obra que vai ficar sob a observação de uma elite espiritual, né? Uma elite já desenvolvida nesse plano de entendimento superior, ou então grupos específicos que seguem, né, o entendimento dessa elite e podem, evidentemente, através de seus processos de desenvolvimento do conhecimento interno, entender o que a HPB transliterou, trouxe para o mundo profano, provindo dos mestres. Né? Então, aí o item C, a observação C que ela faz, o item C. Embora eu tenha aprendido inglês o suficiente para ser capaz de editar 2 revistas, The Theosophist e Lucifer, que ele editava na Inglaterra, ainda agora nunca escrevo um artigo, um editorial, ou mesmo um simples parágrafo, sem submeter o seu inglês a um escrutínio e a uma correção severa. Ela disse que ela não tinha domínio do inglês. Escrevia, mas ela sempre precisava que alguém corrigisse os textos, alguém que entendesse. E o coronel Olcott fazia isso com bastante atenção. Né? Continua, então, a HPB. Considerando tudo isto e muito mais, pergunta agora a todo homem e a toda mulher imparciais e honestos se é justo ou mesmo limpo criticar as minhas obras, Isis, sobretudo, como se criticaria os escritos de um autor americano ou de um inglês de nascimento. Ela faz essa comparação. O que reivindico nelas, como meu, é apenas o fruto de minha aprendizagem e de meus estudos numa área até agora não investigada pela ciência e quase desconhecida pelo mundo europeu. Estou perfeitamente disposta a deixar a honra da gramática inglesa, a glória das citações de obras científicas traduzidas ocasionalmente a mim, para ser usadas como passagens para comparação com a velha ciência, ou para refutação por parte dela, e, finalmente, o arranjo geral dos volumes a cada um daqueles que me auxiliarem. Ela era muito clara, né, nos seus propósitos. Então, ela continua. Mesmo para a doutrina secreta, há cerca de meia dúzia de teósofos que se ocuparam em editá-la. Doctrina Society, né? Ela diz que alguns teósofos se ocuparam em editar essa publicação, né? Que me ajudaram a arranjar o material, corrigiram o inglês imperfeito e prepararam-na para impressão.
Mas o que nenhum deles reivindicará, do começo ao fim, é a doutrina fundamental, as conclusões e os ensinamentos filosóficos. Nada disso eu inventei. Veja bem o que a HPP fala. Nada disso eu inventei, mas apenas divulguei como o aprendi. Ou como Montaigne, o filósofo Montaigne afirmou, e citei na doutrina secreta, fiz aqui apenas um ramalhete de flores colhidas e não trouxe nada de meu a não ser o cordão que as ata. Alguns dos meus auxiliares estão dispostos a dizer que eu não paguei o preço total do cordão. Então, ela disse, ela foi muito, nesse trecho, o que nós já citamos, né? Ela disse que ela não foi ela que escreveu, nem a Doutrina Secreta, nem Isis Sem Véu, nem outra obra que ela tinha escrito. Mas sim, ela foi veículo dos mestres para a realização desse trabalho. Então, ela diz de uma maneira bastante humilde que o trabalho dela foi apenas como juntar as flores num buquê de flores. Ela disse, o trabalho dela foi pegar o cordãozinho e atar essas flores no buquê. É isso. Agora, mesmo assim, ela diz que pagou um alto preço. Pagou ou não? Ela dizia, estava pagando um alto preço por ter dado esse nó, essa fita, nesse ramalhete. Mesmo assim, só fazendo isso, ela estava pagando um alto preço por isso. Então, veja bem que o trabalho, a vida dela não foi fácil. Foi algo muito difícil, né, para todo esse problema, né? A relação desse trabalho. Né? Então, ela continua então, dizendo o seguinte, olha, estou consciente do fato de que está longe de ser uma obra completa, como, com o mesmo material, poderia ser se escrita por um erudito, e que lhe falta uma simetria, como produção literária. E aqui, ali, talvez exatidão. Ela sente isso, né? Mas tem uma desculpa para tudo isso. Foi meu primeiro livro. Foi escrito numa língua desconhecida para mim, em que não estava acostumado a escrever. A língua também era tão estranha para determinados filósofos asiáticos que prestaram auxílio. E, finalmente, o coronel Olcott, que reviu o manuscrito e trabalhou comigo durante todo o tempo, ignorava quase totalmente, nos anos de 1875 e 1876, a filosofia ariana. Sendo, por isso, tão incapaz de detectar e corrigir tais erros, quanto eu os cometia quando os punha em meu pensamento em inglês. Então, veja bem que interessante, ela fez essa comparação, né? Que ela tinha dificuldade de escrever em inglês, porque ela falava russo, né? Em inglês ela falava muito de uma maneira prática, né, para o uso normal, rotineiro do dia a dia, mas não o suficiente para escrever obra. É isso? Então, o inglês tinha que ser corrigido, e mesmo assim, a fonte que lhe dava esse conhecimento já trazia a obra em inglês. É uma coisa impressionante, né? Já trazia a obra escrita em inglês, porque não era ela que escrevia, né? Então, ela diz, em relação ao objetivo geral que tinha em mente quando escrevia esta obra, a HPB escreveu, veja só, quando Isis Sem Véu estava sendo escrita, o ponto mais importante que a obra pretendia atingir era a demonstração do seguinte. Então, ela dá pontos específicos sobre o que a obra pretendia atingir, Isis Sem Véu. Item A, a realidade do oculto na natureza. Item B, o conhecimento meticuloso de todos os domínios ocultos e a familiaridade com eles, entre determinados homens e a sua mestria neles. Veja só que interessante. O item C, ela diz, dificilmente há uma arte ou ciência conhecida em nossa época que os Vedas não mencionaram. Olha só, ela diz, século XIX, ela diz, dificilmente existe algo na ciência ou na filosofia ocidental que os Vedas já não tivessem citado ou comentado, porque são conhecimentos milenares, né, de milhões de anos, vindo dos mestres. Né? E item D, finalmente, ela diz que centenas de coisas, especialmente mistérios da natureza, como os alquimistas o chamaram,
eram conhecidos dos arianos do período pré-Mahabharata e são desconhecidos de nós, os sábios modernos do século XIX. Veja bem? Então, todos esses conhecimentos, né, que eram conhecidos dos grandes estudiosos, mestres, nos tempos antigos, ela diz que esses conhecimentos são totalmente desconhecidos pelos sábios modernos do século XIX. Então, veja bem a importância de toda esta abordagem que a HPB fala. Interessante que a HPB dá uma abordagem bastante esotérica da coisa, né? Dizendo que não foi ela que escreveu, ela foi veículo, né? E abordava também que era difícil alguém do século XIX, né, entender o que estava escrito. É isso? Porque era impossível, isso eram conhecimentos antiquíssimos. E ela disse também, né, que no século XIX, todo o conhecimento da ciência, que a ciência tinha, a filosofia, era totalmente conhecido do que estava nos Vedas. Os Vedas versavam sobre todos esses assuntos. E o contrário, não. A ciência desconhecia os Vedas e os assuntos dele contidos. É claro, isso demonstra que aqueles assuntos dos Vedas, todos aqueles assuntos, aqueles antigos escritos, era a raiz do conhecimento trazida pelos mestres. É isso? Trazida pelos mestres. E continua sendo. E sempre será. É isso, a raiz. E que a ciência nada mais é. A ciência, os cientistas, os filósofos, nada mais são do que veículos desse conhecimento transcendental. Isso é muito importante, isso que ela deixa bem claro, né, na nossa mente, né? Isso é muito importante, né? Muito bem. Então, com isso, nós encerramos essa parte que nós estávamos investigando a respeito do preâmbulo do trabalho Isis Sem Véu. Claro que nós vamos voltar ainda mais para adiante sobre os temas pertinentes a Isis Sem Véu. Vamos escolhendo temas importantes, né? Tanto da doutrina secreta da doutrina secreta de Blavatsky, ou Isis Sem Véu, ou outros estudos que ela tenha realizado, né? Nós vamos voltando e colocando numa programação nossa aqui nas lives, né? Agora, voltando ao que nós estávamos anteriormente vendo, justamente a introdução da doutrina secreta, todas as observações que a HTB fazia. Voltando a isso, nós vamos, então, continuar a fazer nossos estudos, observações, né, para tirar as nossas conclusões. Então, podemos dizer o seguinte: nesse particular, estão aí os mistérios, os misteriosos documentos hieroglíficos, mas as chaves, que só elas podiam fazê-los inteligíveis, desapareceram totalmente. Então, a KPB diz que as chaves para o entendimento desses conhecimentos antigos, isso dos mestres, desapareceram completamente do mundo profano, as chaves. Mas as chaves existem nos mundos subterrâneos, de posse dos mestres, e dos mestres que estão convivendo entre nós aqui na Vale da Terra. Os nossos grandes egiptólogos conhecem tão pouco sobre os ritos funerários do Egito, assim como dos sinais exteriores da diferença de sexo nas múmias, que vão ao ponto de cometerem os erros mais ridículos. Há cerca de 1 ou 2 anos foi descoberto um desses enganos em Bulaq, Cairo. A múmia, que se acreditava pertencer à esposa de um faraó de menor importância, veio a converter-se, graças à inscrição num amuleto pendente no pescoço, na de Sesostris, o maior rei do Egito. Então, vê que os próprios egiptólogos, conforme a HPB diz, têm dificuldades de discernir realmente a veracidade dos fatos, né, diante daqueles que eles observam. Né? E quantas coisas ainda não estão ainda obscuras, né, na egiptologia, ainda para serem elucidadas, desvendadas, né? Existe um mistério muito grande. Ela falava ele no século XIX, mas no século XX continua. E no terceiro milênio vai continuar. É isso? É durante o terceiro milênio que nós acreditamos que a evolução da consciência humana, na direção do seu autoconhecimento, vai começar a desvendar cada vez mais profundamente esses escritos dos Vedas, dos Upanishads e outros escritos antigos, né? E também os mistérios ocultos em todas aquelas coisas que pertencem à história do Egito e de civilizações mais antigas ainda, ou da mesma antiguidade, né?
Então, a HPV continua da seguinte maneira. Apesar de tudo, tendo concluído que existe uma relação natural entre a língua e a religião, e que houve uma religião ária comum antes da divisão da raça ariana, uma religião semítica comum antes da divisão da raça semítica, e uma religião turaniana comum antes da separação dos chineses e de outras tribos pertencentes à raça turaniana, mas havendo de fato descoberto somente 3 antigos centros de religião e 3 centros de linguagem, e apesar de permanecer na mais completa ignorância, tanto em relação àquelas religiões e línguas primitivas, como a sua origem, não vacila o professor em declarar, um professor que ela se refere, né? Não o nosso mestre, um outro professor que ela se refere, né? O professor declarar que foi encontrada uma base realmente histórica para o estudo científico das religiões do mundo. Pronto, claro. Então, isso que significa? Realmente a doutrina secreta é uma base, não é isso? Uma base para o estudo das religiões do mundo, de uma maneira profunda. Né? Um estudo científico do assunto não é garantia de sua base histórica. Isso? Veja, olha o que ela fala. O estudo científico, ela põe entre parênteses, o estudo científico do assunto não é garantia de sua base histórica. Quer dizer, nem tudo que a ciência define como certo é certo. Pode ser apenas uma hipótese. E aí, a ciência trabalha muito com hipóteses. Né? As teorias são apenas declaradas depois de verificações profundas, de estudos, de comprovações, etc. Né? Então, ela diz, e com tal escassez de dados à mão, nenhum filólogo, por mais eminente que seja, está autorizado a apresentar suas próprias conclusões como fatos históricos. Isso ela sempre recomenda e chama atenção, né? Para que os estudiosos tenham cuidado em suas afirmativas para não colocarem nas conclusões as suas próprias ideias sobre o fato, né? Isso é muito importante. Separar as suas próprias ideias, fatos históricos, etc., ou até preconceitos, né? Na declaração dos seus princípios relacionados à doutrina secreta. Né? Ela sempre declara sempre bem isso. Né? Sem dúvida, o ilustre orientalista provou a saciedade em termos satisfatórios para o mundo que, consoante a lei de Green relativa às regras fonéticas, Odin e Buda são 2 personagens diferentes, completamente distintos um do outro, e provou cientificamente. Isso. Então, ela faz essa diferença entre Odin e Buda. Né? Odin, da teologia nórdica, né? E Buda, da teologia oriental. Né? São distintos, porque são formas diferentes de abordarem o mesmo assunto. É o mesmo assunto, mas são tônicas diferentes, como ela diz. Né? Mas, quando não se limitando a isso, acrescenta logo a seguir que Odin era adorado como a suprema divindade em uma época muito anterior à do Veda e de Homero. Avança uma afirmativa que não tem a menor base histórica. Então, ela está afirmando, um estudioso afirmando, né, que Odin, aquela filosofia da nórdica, era muito anterior aos Vedas, que não é verdade. Os Vedas são muito anteriores do que todo o conhecimento ocidental, mesmo, como ela afirma, né, mesmo dentro da teologia nórdica. Né? Assim, ele subordina a história e os fatos às suas conclusões pessoais, o que poderá ser muito científico aos olhos dos orientalistas, mas está muito longe da verdade. Ela está se referindo ao estudo de um determinado professor. Né? Então, ela está dizendo que ele colocou as suas opiniões pessoais nesses estudos, né? Que se distancia muito da verdade. Né? As opiniões contraditórias dos diversos filólogos e orientalistas eminentes, desde Martin Hauge até o próprio Max Müller, a propósito dos assuntos de cronologia, como sucede, como no caso dos Vedas, são a melhor prova de que o enunciado não se ajusta a nenhuma base histórica, não passando a tal evidência intrínseca, muitas vezes, do clarão de um fogo fátuo, em lugar de ser um farol que possa seguir de guia seguro. Ela deixa bem claro isso. Né? Às vezes, essas ideias,
essas ideias dos estudiosos, às vezes, pode ser apenas uma chama, uma chispa, né? Mas que não ilumina, de fato, a verdade histórica. A verdade histórica está muito além disso, né? Deve ser considerada em bases essencialmente relacionadas com a doutrina secreta, ou seja, a filosofia transcendental cósmica, né? E a novel ciência da mitologia comparada não dispõe de argumentos mais convincentes para opor a afirmação de eruditos escritores que, desde um século aproximadamente, insistiram em que deveria haver fragmentos de uma revelação primitiva feita aos antecessores do gênero humano. Fragmentos conservados nos tempos da Grécia e da Itália. É isto, precisamente, o que todos os iniciados e os pandits do Oriente têm proclamado ao mundo de tempos em tempos. Então, já está. Ela diz que esses conhecimentos, fragmentos da antiguidade, estão lá. Em parte, nos tempos da Grécia, né? Da antiga Grécia, né? Então, ela deixa bem claro esse fato. Né? Por outra parte, continua, né? Um ilustrado sacerdote singalês afirmou para a autora destas linhas ser coisa sabida que os mais importantes tratados sagrados do cânon budista permaneciam guardados em países e lugares inacessíveis aos pandits europeus, aos estudiosos europeus. E o saudoso Swami Dyananda Saravasti, né, e o maior sankristista indiano de seu tempo, fez idêntica declaração. E alguns membros da Sociedade Teosófica a respeito de antigas obras bramânicas. Novamente, ela diz, né, veja bem, que esses tratados, segredos, se referente a esses tratados que estão na face da Terra, estão muito bem guardados em lugares inacessíveis aos estudiosos, né, da face da Terra. Né? E quando o informaram de que o professor Max Miller havia sustentado perante os ouvintes de suas conferências que a teoria de uma revelação primitiva e sobrenatural outorgada aos progenitores da raça humana não se encontra hoje senão a um reduzido número de partidários, aquele santo e sábio homem desatou a rir. Então, evidentemente, as pessoas não acreditam nisso, né? Não acreditam nisso, né? Sua resposta foi significativa. Então, ela diz, se o senhor Moksha Muller, como ele pronunciava o nome, fosse um Brahmane e viesse procurar-me, eu poderia levá-lo a uma caverna Gupta, uma cripta secreta, e viesse procurar-me, eu poderia levá-lo a uma cripta secreta, digo, né, perto de Okhimat, nos Himalaias, onde ele não tardaria em certificar-se de que o transpôs o Kalapani, as negras águas do oceano da Índia para a Europa, não representa senão fragmentos de cópias inautênticas de alguns trechos de nossos livros sagrados. Então, ele mesmo, esse professor, propunha levar alguém para esses lugares inacessíveis para mostrar que todo esse conhecimento que os ditos eruditos do século XIX diziam saber não era nada do que fragmentos, apenas fragmentos com relação àqueles conhecimentos profundos contidos nos escritos brahmanes antigos e nos Vedas. Né? Existiu uma revelação primitiva que ainda se conserva e não ficará perdida para o mundo, porque nele há de reaparecer. Simplesmente terão os Milechas que esperar, né? Os seres específicos que esperar. Interrogado sobre esse ponto, nada mais acrescentar, nada mais quis adiantar o Swami, né? Swami Dyananda Saravasti, nessa reunião que nós citamos. Né? Passou isso em Beirute, no ano 1880. Então, a gente vê sempre, já no século XIX, esses embates, né, entre os estudiosos que conheciam a existência de seres nos mundos internos e aqueles estudiosos que diziam que a ciência teria condições de dar explicações detalhadas a respeito de todo esse conhecimento. Mas ela diz que não. No século XIX. E no século XX continua mesmo, com ligeiras modificações, porque hoje estudiosos conseguiram ir ao Oriente, né,
ter mais algumas informações pela metodologia moderna, né? E, além disso, aqueles conhecimentos do Oriente foram trazidos para o Ocidente. Trazidos para o Ocidente, para os mundos internos do Ocidente, inclusive para o Brasil. Não é isso? Grande parte daqueles conhecimentos que estavam citados por HPB encontram-se hoje no Brasil, nos mundos subterrâneos. Isso aí já é uma informação do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, porque todo esse conhecimento tem que ser preservado nos mundos internos para dar a sustentação ao surgimento de uma nova civilização que surgirá exatamente em terras brasileiras. Isso é muito importante, essa informação. Né? Sem dúvida, continua HPB, né? Foi cruel a mistificação de que foram vítimas no século passado, em Calcutá, o coronel Wilford e o senhor William Jones, por parte dos Brahmanes, mas foi bem merecida. E, no caso, não há que censurar, senão os missionários e o próprio coronel Wilford. Os primeiros, segundo o testemunho pessoal do senhor William Jones, ela vai contando fatos acontecidos no século XIX, né? Que hoje nós registramos, e são muito importantes esses fatos que ela conta, para demonstrar essa relação que existe entre o conhecimento científico, entre aspas, e o conhecimento da doutrina secreta, né, das fontes originais contidas no mundo subterrâneo. Foram, sobretudo, os primeiros, segundo o testemunho pessoal do senhor William Jones, né, foram, sobremodo, imprudentes ao sustentar que os hindus, mesmo hoje, eram quase cristãos, porque seus Brahma, Vishnu e Mahesha não eram outra coisa senão a trindade cristã. Foi uma boa lição. Fez com que os orientalistas se tornassem duplamente cautelosos. Mas é possível que haja contribuído para que alguns deles ficassem demasiadamente assim, interrogativos, né? E desse causa como reação a que o pêndulo das conclusões pendentes oscilasse de modo exagerado em símbolo oposto. Elas já estão justamente no movimento da polaridade existente nesse conhecimento, né? Então, por quê? Aquela primeira provisão do mercado bramânico, né? Ela chama de mercado bramânico, né? Aquele mercado que se fazia de trazer esse conhecimento do Oriente para o Ocidente, né? Então, ela diz, porque aquela primeira provisão do mercado bramânico, oferecida à procura do coronel Wilford, provocou de parte dos orientalistas modernos a necessidade evidente e o desejo de apregoarem, de pregarem que quase todos os manuscritos sânscritos arcaicos são tão modernos que justificam plenamente os missionários, quando se vale da oportunidade. Alguns estudiosos dizem que aqueles escritos são muito modernos, no sentido histórico, mas não são, são antiquíssimos. Aliás, a ciência data os Vedas de 2.500 anos, 3.000 anos. Isso não é verdade. Os Vedas vêm de 1 milhão de anos. Dentro do nosso ambiente evolutivo, que é justamente a cadeia, a raça ariana, 1 milhão de anos. Foi justamente a raça ariana, é isso? A raça ariana, através do Império de Rã, que foi justamente o momento em que se deu a divulgação por escrito dos Vedas. Mas os Vedas são escritos antiquíssimos, que vêm da Atlântida, da Lemúria. Então, não como diziam os entendidos, né, ou, entre aspas, entendidos do século XIX, que eram escritos relativamente recentes. Não são recentes, são antiquíssimos. Né? Isso é muito importante a gente observar. Né? E estes só fazem na medida em que eu faculto os recursos da sua inteligência, como dão prova as tendências absurdas ultimamente empreendidas no sentido de demonstrar que toda a história de Krishna narrada nos Puranas era um plágio da Bíblia, perpetrada pelos Brahmanes. Olha só aqui. O mais absurdo, então, ela fala, né? Veja bem, a história de Krishna, olha só o que ela cita no século XIX. Estudiosos, entre aspas, quer dizer, falsos estudiosos, afirmavam que a história de Krishna, né, toda aquela coisa fantástica, eram apenas um plágio da Bíblia, plasmada pelos Brahmanes. Então, ela dizia, os estudiosos, ou falsos estudiosos, diziam que os Brahmanes leram a Bíblia e transformaram
nos relatos de Krishna e nos Vedas, etc. É uma coisa absurda, né? Absurda. Pelo contrário, a Bíblia é recentíssima. É isso? Jesus nasceu há mais de 2.000 anos. A Bíblia, quando tem 1.700 anos, então são 3.700 anos no máximo. Né? Os Vedas, não. Só na raça ariana são 1 milhão de anos, é a idade da raça ariana. A raça ariana é uma raça ainda bebezinho, é bebê ainda, está engatinhando, a raça ariana está engatinhando, tem muita coisa pela frente. Mas ela recebeu esse legado do Oriente, né, trazido pelos povos que vieram, pelo povo vindo da Atlântida, e recebeu esse legado, né, os Vedas. Né? Só que não eram escritos. Esses antigos escritos, esses antigos conhecimentos não tinham nada escrito, eram transmitidos de boca a ouvido. A partir justamente do surgimento da raça ariana, e depois com a passagem da raça ariana para a Índia, formando a primeira a raça proto-hindu, aí sim, começaram então escritores, estudiosos, a escrever os Vedas. Escrever os Vedas. Então, por isso que os autores do século XIX e XX dizem que os Vedas é nada mais de 3.000 anos de existência. Mas não. Claro que podemos até imaginar que os Vedas tenham 800 mil anos, 700 mil anos. Não há prova científica disso. Mas 1 milhão de anos tem. E milhões de anos de existência tem, porque foi um conhecimento recebido pela raça ariana, conhecimento vindo da raça Atlante e mais anteriormente, né, da Lemúria. Né? Então, isso é muito importante, esse conhecimento. Então, nós vemos a HPB, interessante, né? Ela, além de trazer esse conhecimento profundo, né, sobre a doutrina secreta, sobre os Vedas, sobre o Isis Sindel, ela nos dá esse emaranhado em que existia a ciência no século XIX. É interessante, por isso que a leitura das obras dela nos dá uma visão. Não só uma visão, mas um alerta da nossa posição diante desses conhecimentos. Não é verdade? Então, nós sabemos que, mesmo no século XX, muitos autores dizem que os Vedas, né, e as instâncias de Dhyan, né, que são 7 instâncias de Dhyan para a cosmogênese e 12 instâncias de Dhyan para a antropogênese, né, eles afirmam, né, que são apenas hinos, apenas citações alegóricas, hinos, etc. Mas não são isso, não. Porque, entendendo profundamente as instâncias de Dhyan e o que está escrito nos Vedas, nós vamos aprender e apreender uma série de ensinamentos de natureza astrológica, cósmica, planetária, né? Da origem das raças, vindo de outros planetas, da Lua e de Mercúrio, de Vênus e assim por diante. Né? E também jogando para o futuro da evolução, da nossa evolução, que está tudo nos Vedas. Né? Por quê? Porque os Vedas realmente não é uma compilação humana, é uma compilação feita por seres superiores, traduzida por seres humanos para nós da Terra, mas compõe um enorme compêndio, uma quantidade enorme de conhecimento chamado Filosofia Transcendental Cósmica. É o nome genérico que eu escolho, né? Filosofia Transcendental Cósmica. Ou, de maneira mais iniciática, né? Ciência Iniciática das Idades. Então, é muito importante a leitura das obras da HPB, porque ela nos dá todo o perfil desse embate da ciência com a ciência, a filosofia transcendental no século XIX, e isso acontece no século XX, é isso? E nos dá o alerta de como a ciência deve se comportar para o estudo dessas fontes sagradas, né? Muito importantes, né? E que nós dizemos, né, que somente será entendida esses ensinamentos através da transformação interna dos cientistas. Não há outro caminho. Porque se for aplicado somente os princípios da ciência racional, da ciência acadêmica, para se entender esse estudo, nada vai se conseguir. É necessário, eminentemente, necessariamente, a transformação interna dos estudiosos, dos cientistas, para poder entrar no âmago, né? No pensamento secreto. Isso é muito importante. E a HPB nos alerta sobre esse fato, nos alertava esse fato já no século XIX, e isso continua valendo para o século XX e para o terceiro milênio.
século XXI. Século XXI e terceiro milênio. O nosso irmão Carlos Antônio Nascimento, se quiser fazer comentários para enriquecer a nossa abordagem, por favor. Então, professor, o interessante de tudo isso é que esse conhecimento é tão antigo, né? Inclusive, disse o nosso grande irmão aqui, Júlio Teixeira, exato 1 milhão de anos, quando teve início a caminhada da raça ariana. Exatamente. E o interessante, professor, é que esse conhecimento antigo, na verdade, ele é muito moderno, ele é atual, né? Claro, Ele é para ser realizado agora. E o interessante, professor, quando o senhor fala daquela confusão com a Bíblia, é que, na verdade, os avataras, eles vêm para tentar realizar aquilo que ficou adormecido, né? Buda, Cristo, então eles voltam para realizar tudo isso. E o senhor percebe que sempre acaba caindo no esquecimento, fica adormecido, né, professor? Como pode todo esse conhecimento na Índia, no Egito, ter se ter ficado adormecido durante tanto tempo? Por exemplo, hoje na Índia, por que que não se realiza tudo isso? é uma boa pergunta, né, cara? Por que que não se realiza na Índia, né? Por quê? Exatamente. Parece que Por está que adormecido. Adormeceu, né? adormeceu? Está adormecido na coisa, né? Hoje, Hum. hoje a gente não vê nos relatos da Índia algo acontecendo de novidade, etc. Mas isso tem uma explicação, porque o que estava tudo lá foi transferido para o Oriente, né? Para o Ocidente. Isso o nosso mestre deixa bem claro. Não é que o Oriente deixou de ter importância, não é isso. Não é isso. Não é que o Oriente não tem a mesma importância que o Ocidente. Todas as regiões do planeta têm a mesma importância, porque somos irmãos em divindade, né? Mas existem fases, né? A fase oriental passou e foi extraordinária, mas passou. Agora vem a fase ocidental. É a hora do Ocidente, é isso? Realizar o seu trabalho. E qual é o trabalho do Ocidente? É justamente estudar todos esses fatos através de um entendimento profundo, né, iniciático, trazer para o conhecimento do público, né, pelo menos do público seleto, né, e fazer as bases para o surgimento de uma nova civilização. Isso o nosso mestre nos diz. Isso o nosso mestre nos diz, né? E realizar a transformação de todas as instituições, de toda a estrutura que nós temos no mundo, né, para dar suporte e dar sustentação a esse conhecimento. É claro. Agora, é interessante que, pelo relato de HPB, ela cita que muitos autores diziam no século XIX, né, que a história de Krishna tinha sido copiada pelos brahmanes da Índia, da Bíblia. É isso? Veja que interessante. Então, ela dizia que muitos diziam, o que está escrito lá no Oriente, a respeito de Krishna, etc., foi copiado da Bíblia. É isso? Então como se dissesse, né, que a Bíblia é muito mais antiga do que os Vedas, o conhecimento bramânico, etc. Né? Mas isso aí é um preconceito. Na verdade, né, irmão Carlos, o conhecimento é único, é um só. É um só. Seja a Bíblia, seja a Veda, seja a teologia nórdica, seja a teologia americana aqui dos Incas, dos Maias, né? Tudo se refere ao mesmo ponto de conhecimento. Esse ponto, esse conhecimento, ele se extravasa, ele se delineia na face da Terra sob diversas tônicas. Então, nós temos uma tônica oriental, uma tônica ocidental, tivemos uma tônica sul-americana, né? Aqui com os maias, os incas, etc. Tem muito conhecimento profundo aí, né? Até hoje não entendidos, veja bem, até hoje não entendidos, aqueles escritos maias, etc. Até hoje não entendidos, aí dá para ser entendido. Mas, na verdade, são conhecimentos que vêm de uma mesma fonte. Então, fazer a luta desses conhecimentos realmente é ignorância, porque é isso é ignorância. Agora, podemos dizer, o conhecimento egípcio, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento do Oriente, provém da mesma fonte. E nós podemos ver que o próprio Moisés veio do Egito. Ele obteve aquele conhecimento do monoteísmo justamente com o trabalho de Cunaton, né? Akhenaton, do monoteísmo. Né? Então, quando eu falei isso uma vez, alguns alunos falaram, mas o Abraão já era monoteísta. Claro, Abraão era monoteísta, ele veio de Ur, da Caldeia, né? para, sua, para
para a sua terra, né? Em Ur da Caldeia, né? E ele era monoteísta, monoteísta. Agora, o Moisés era monoteísta também, mas ele veio com aquela ideia monoteísta de Akhenaton, que trouxe o monoteísmo para o Egito. Só que tem uma diferença, veja, é a tônica, né? O Abraão era monoteísta, mas nunca escreveu nada. Então, se nós ficássemos só com o conhecimento de Abraão, teria esquecido. Hoje não saberíamos nada, nada, nada. Teria esquecido. Então, a lei, o que fez? Moisés veio do Egito, trouxe aquele conhecimento monoteísta, né? Veio para a Terra Santa, né? E escreveu justamente o Pentateuco. Ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Começando com Gênesis. Veja bem, ele era monoteísta. Abraão era monoteísta, só que Abraão nada escreveu. E quem escreveu foi Moisés. Então, se Moisés não tivesse escrito a Bíblia, Abraão não seria conhecido. Veja bem que interessante. Se Moisés não tivesse escrito os 5 primeiros capítulos que deu origem depois ao Antigo Testamento, o próprio Abraão não seria conhecido, cairia no esquecimento. Né? Não teria nada escrito. Então, a lei age, vê como a lei é justa e perfeita, ela age no momento exato. Então, não há uma. Na verdade, nós podemos entender que não há uma oposição entre esses diversos conhecimentos, como determinados autores indicam. Né? A Bíblia, os Puranas, os Vedas, o conhecimento da antiga América, os conhecimentos nórdicos. Não. Eles provêm de uma mesma essência, de uma mesma tônica, de uma mesma divindade, o eterno, provém daquilo. Trazido por avataras, por seres que servem de veículo para esses conhecimentos, mas dentro de uma tônica específica. Dentro de uma tônica específica, dependendo do povo, da época e do momento em que está vivendo a humanidade. Isso é importante. Tanto que na Bíblia fala-se em 7 dias da criação. Não é isso? 7 dias da criação. E na doutrina secreta também fala-se em 7 coisas. São 7 estágios da evolução. Nosso universo é setenário. Agora, de onde que o Moisés foi tirar isso? Não é verdade? O Moisés podia pôr 8 dias da criação, 10, 12, 20 dias da criação, mas não, ele pôs 7. Porque 7 é o ritmo setenário da nossa evolução. Então, como ele era um veículo, né? Ele era um veículo da divindade, não é isso? Então, ele escreveu justamente o setenário. E o mais importante, todas as revelações que nós vemos é sempre o setenário. Por quê? A ciência não pergunta isso. Por quê? A gente vai nos princípios herméticos, são 7 princípios herméticos. É isso? Vai na criação do mundo de Moisés, 7 dias da criação. E tudo é 7, 7, 7, 7, 7. A ciência não tem explicação para isso. Não só na parte religiosa, mas na parte científica também, né? Porque se nós formos quem estudou química sabe, né? Veio lá a tabela periódica dos elementos, são 7 famílias de elementos, 7 famílias. Por que não 10, 8? São 7. 7 notas musicais, 7 dias da semana, tudo é 7, 7, 7, 7. Por quê? Porque é um padrão, é um cânone. Chama-se um cânone universal do nosso universo, sistema solar e seus planetas. Então, só isso nos mostra que o conhecimento vem de uma só origem. Só não basta, não precisa mais nada. Veja bem, pelo meu conhecimento, de tudo aquilo que eu já li, estudei, só isso, vendo a questão do setenário, já nos dá ideia. Vem de uma mesma fonte. O setenário está sempre presente na ciência, na religião, nas filosofias e por diante. Não é verdade? O próprio criador das inteligências múltiplas, né? Esqueci agora o Howard Gardner, né? O grande psicólogo, né? Ele estabeleceu a doutrina, né? A ideia das inteligências múltiplas. Não é que ele coloca 7 inteligências múltiplas, 7 inteligências. Ele podia ter 8, colocar 8, 10, 12, mas depois 7. E se nós fizermos a comparação das inteligências múltiplas determinadas pelo Howard Gardner e compararmos com os nossos chakras, ou compararmos com a nossa Constituição Centenária, é a mesma coisa, há um paralelo profundo.
entre as inteligências múltiplas e a nossa Constituição centenária. Agora a gente pergunta, eu perguntei para mim, me falavam de inteligências múltiplas, eu fui estudar, há muitos anos comecei a estudar, depois comecei, puxa vida, mas onde que o Heidegger foi tirar essa ideia? De onde que ele tirou? Dentro dele mesmo. Eu até brinco, né, que ele é do ramo. Ele é do ramo. Ele é do ramo. Ele sabe, não sei. Ele não declara publicamente isso. Não declara publicamente, mas ele seguiu justamente a ordem centenária. Isso. Então, isso é muito importante. Só por esse fato, nós verificamos a origem única dos conhecimentos, que é justamente o eterno, a divindade. Isso, a ciência vai ter que entender isso. Não entendeu até hoje porque não quis entender. A ciência não quer entender. É mais fácil para ela ficar no positivismo, nos tubinhos de ensaio, fazendo reações químicas, isso é mais fácil, dá menos trabalho fazendo reações de tubo de ensaio, etc., fazendo matemática, estatística, dá menos trabalho. Mas esse conhecimento profundo não demanda uma capacidade muito maior de investigação. Mas o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, em contraposição, ele dá um ensinamento profundo que quando eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci. O universo é extremamente simples. Eu vou repetir. O universo é algo extremamente simples de entender. É de uma simplicidade enorme. É isso. O que dificulta, que complica, é justamente o intelecto do ser humano. O intelecto que invade, começa a criar teorias, hipóteses, etc., e se nega, evidentemente, a utilizar o seu conhecimento interno, as suas faculdades internas. Olha, esse assunto é muito vasto, mas nos dá a possibilidade, já partindo deste ensinamento de HPB, nos alertando a respeito dessas nossas limitações de entendimento, não só no século XIX, e confirmado no século XX, e que deve ser transposto no século XXI, e no terceiro milênio, nos demonstra o trabalho que nós temos para quebrar barreiras do entendimento, através do autoconhecimento. Mas é como você mesmo falou, Carlos Antônio, há uma grande dificuldade de entendimento de todos esses conhecimentos. Né? Se você quiser fazer mais alguma comentário, se quiser, senão eu passo à frente. Viu, professor, comentando sobre a origem de tudo, o Júlio Sim. Teixeira faz um comentário. Ele falou que tem uma corrente de estudiosos que diz que o núcleo de todo esse conhecimento tem a origem, era bom, com origem de Sudra, Dharma, Mandala. Sim, exatamente, tem uma origem comum. Tem uma origem comum, E tem muita gente também fazendo comentários sobre o número 7, né, professor? Sim. Então, 7 skandhas, 7 nidanas, 7 chakras, né? Os 7 pecados capitais, as 7 peles da terra e as 7 peles nossa também, né? Os 7 corpos sutis. Exatamente. Né? A nossa vida muda de 7 em 7 anos. A ciência esotérica fala. A nossa vida, o nosso corpo, a ciência já descobriu isso. Eu não estou inventando. A ciência descobriu hoje que as células se renovam a cada 7 anos. A ciência descobriu isso, é só ler na biologia. A cada 7 anos, as células permanecem a mesma, né? Mas elas se renovam interiormente nos seus componentes a cada 7 anos. É uma coisa impressionante, né? E também nós vemos na doutrina secreta que quando a mônada emite a sua projeção lá do primeiro trono, ela emite a sua projeção em direção do mundo objetivo, não é isso? Do mundo mais físico denso, ela vem orientada justamente em 7 divisões. A mônada se divide em 7 aspectos. A mônada é una, conforme o eterno é, mas ela tem 7 aspectos. Então, nós temos 7 linhas de conhecimento. As 7 linhas do conhecimento. Então, cada um que tem uma mônada específica, uma centelha se manifestando entre si, tem uma tônica específica. Tem uma tônica, né? Que é justamente uma tônica da sabedoria, uma tônica da escola e outra tônica do mundo profano, né? As tônicas realmente refletem naquilo que o nosso mestre fala: o templo, a escola
e o teatro. Eu vou citar isso. A mônada, realmente, ela se reflete nesses três aspectos: o templo, a escola e o teatro. Ou então, existem tipos de mônadas que preferem atividades templárias. É isso? Mesmo na Sociedade Brasileira de Obiose, a gente vê entre os irmãos que eles escolhem as atividades de acordo com a sua tendência, da sua mônada. Uns preferem trabalhar na área, né, de ritualística, outros preferem trabalhar na área da escola, e outros nenhuma nem outra, preferem trabalhar no teatro, ou então eles vão trabalhar na manutenção física da escola, manutenção de todo o projeto físico, né? É o teatro, né? A relação entre as pessoas. Então, a gente vê nitidamente no nosso próprio ambiente de trabalho, dentro da Sociedade Brasileira de Biose, que os irmãos escolhem as suas atividades de acordo com a sua tendência, né? Por exemplo, eu mesmo, a minha atividade não é templária, e nem teatro. Quer dizer, veja bem, para quem está me escutando, eu não seria um bom administrador de departamento. Eu não seria um bom administrador, porque não é a minha tônica. Eu não seria um bom sacerdote, porque não é a minha tônica. Mas a minha tônica eu ensino. Não é por acaso que eu dou palestra, é a minha tônica. A minha tônica é essa. Agora, essa tônica ela é variável, né? Isso não é fixo. A mônada ela tem então, um projeto evolutivo, seu projeto evolutivo, com o tempo ela vai mudando, ela pode mudar de tônicas, porque é necessário que a mônada obtenha experiências em vários setores de atividade, né? Mas, nesse ponto, a gente vê que a mônada é centenária também. É centenária, né? E a gente vê que os mestres, nós falamos em tulcos, né? Tulcos. Os mestres podem formar 7 tulcos. Isso, o nosso mestre formou, em vidas anteriores, ele formou 7 tulcos seus. 7 tulcos que o vieram ajudar na sua encarnação presente, no século XX, né? 7 tulcos. Vamos dizer assim, o mestre pode formar, através da sua vontade, os seus tulcos, mas a mônada também tem essa possibilidade de se manifestar em 7 maneiras diferentes. Então, existe o Walter aqui, mas deve existir mais 6 aí, mais 6, com outros nomes, mas ligados à minha mônada, exercendo essa atividade. São 7 possibilidades. Então, é tudo setenário. É claro que nós não vamos dizer que o setenário estamos nos referindo ao universo solar. A HPB diz, quando ela fala universo, se refere ao sistema solar. Perfeito? Nós desconhecemos. Eu nunca ouvi falar, nunca ouvi nenhum escrito, de que houvesse possibilidade de que em outro sistema solar, em outra galáxia, pudesse haver dentro do conhecimento iniciático, um sistema de evolutivo com 20 fases, 10 fases, mas pode ser que haja. Não quer dizer que não haja. Pode ser que haja, né? Mas o nosso ritmo é centenário. Do sistema solar é centenário porque toda a nossa cosmogênese e antropogênese baseia-se justamente no aspecto centenário. E isso a ciência vai ter que entender. Inevitavelmente, a ciência vai ter que entender esse fato. Coisa muito importante. Veja só o caminho que a ciência tem que realizar para fazer essa ampliação de conhecimento. É uma coisa fantástica. E é o terceiro milênio, é o ponto decisivo para que a ciência encontre o seu verdadeiro caminho. Aliás, é no terceiro milênio, de acordo com os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, é no terceiro milênio que a humanidade deve encontrar o seu real caminho. Tanto no aspecto científico, no aspecto moral, no aspecto social, espiritual e assim por diante. É isso? A raça ariana é uma raça ainda muito jovem, né? Quando tem 1 milhão de anos, é muito pouco. A raça Atlântica, a raça Remulana tiveram 250 milhões, 250 milhões de existência. 1 milhão de anos a raça ariana. Nós somos bebezinhos, ainda bebezinhos. Estamos engatinhando. É isso? Estamos começando agora a desenvolver justamente o mental superior abstrato. Começando a desenvolver. Dividido em 3 partes, estamos desenvolvendo a parte mais inferior do abstrato. Mas é durante o terceiro milênio que a raça ariana vai ter essa grande missão. A grande missão de realizar esse fato. Né?
E para aqueles que estão na eubiose, nós sabemos que isso se revela, já falando agora para aqueles que já estão na eubiose, né? Isso se revela através do surgimento dos 7 Dhyani-jivas. Os 7 Dhyani-jivas no ano de 1900, não é verdade? Hoje, depois de Dhyanis Budas e agora com nomes mais superiores. Por quê? Veja bem, com o surgimento dos Dhyani-jivas, a nossa raça Ariana-jiva tornou-se uma raça criativa. A quinta subunidade. A raça não, estou enganado. A nossa hierarquia, jiva. A nossa hierarquia, jiva, que já tem os Dhyani-jivas, Dhyanis Budas, é uma raça criativa. Então, nós podemos criar coisas. Talvez não com tanta intensidade como as hierarquias que nos antecederam na evolução, mas estamos começando a ter a possibilidade de criar coisas, ter a possibilidade de ser co-criadores com a divindade. Essa é a nossa função. Então, é claro que a raça ariana é muito jovem ainda, 1 milhão de anos, né? Mas é interessante que 1 milhão, a gente fala na ciência esotérica, 1 milhão de anos jovem, mas para a ciência é um absurdo isso. Eu cito, a ciência histórica não consegue ir além de 4.000 anos atrás. Perfeito? Nós estamos aqui no ano zero, né? Quando Jesus Cristo nasceu. A ciência histórica, a ciência, de qualquer maneira, histórica ou acadêmica, laboratorial, não consegue retroagir a mais de 4.000 anos. É isso? Porque não existem vestígios, não existe documentos, não existe nada importante para eles basearem, para suas hipóteses virarem teorias. Então, imagine 1 milhão de anos. É impensável para a ciência. Isso, 1 milhão de anos é impensável. Não há como, não há registro. Não há nada que registre fatos tão antigos. Imagine 1 milhão de anos da raça ariana. Agora, vamos imaginar 250 milhões de anos, falando agora de raça ariana, raça atlântica, raça lemuriana. Então, é impensável para a ciência. Então, por aí a gente vê o quanto que a ciência oficial, a ciência acadêmica tem que evoluir. Na verdade, isso eu falo sem qualquer ressentimento, né? A ciência acadêmica é uma coisa maravilhosa, né? Aí há vacinas, viagens espaciais, tecnologia e informática. A gente diz assim, a ciência está atingindo um estágio de evolução fantástica. Bobagem, a ciência está engatinhando. A ciência está engatinhando. Eu posso até dizer, essas viagens espaciais, sabe o que são? Olha, eu digo para vocês, no meu ponto de vista, e já ouvi falar isso, no meu ponto de vista. Sabe o que são os foguetes espaciais, para conquistas espaciais? São carroças, nem carroças são. Nem carroças são. O ser humano jamais vai conseguir dominar o espaço com foguete. Isso é impossível. É impossível o ser humano fazer viagem tripulada, ir para Marte e voltar com foguete. Hoje disse, né? O tripulante vai para Marte, mas não pode voltar, tem que ficar lá. Tem que ficar lá, porque não dá para voltar. Não tem, o foguete esgotou toda a sua capacidade. Mas, veja bem o que eu estou falando, baseado no que eu conheço e naquilo que eu já li. Aquilo que eu já li em livros muito importantes, em relação muito importantes. A ciência vai descobrir sistemas de navegabilidade interestelar, interplanetária, que não dependa do jato, não dependa do foguete da propulsão. Isso é carroça, carrocinha. De carrocinha nós não vamos a lugar nenhum. Então, a ciência vai desenvolver técnicas para suplantar a gravidade. Aliás, os místicos fazem isso, não fazem a gravitação. Os místicos, através da concentração, eles tornam-se leves, eles gravitam, tornam-se leves, flutuam na atmosfera. E, justamente, as pedras, isso os entendidos falam. O nosso mestre fala que as pedras, os entendidos dizem que as pedras do Egito, nas antigas construções, foram colocadas através de processos de levitação. Eles fizeram as pedras levitarem, né, os antigos, os mestres, levitavam as pedras e encaixavam nos seus lugares. E até hoje a ciência tem profundas dúvidas, incógnitas, a respeito de como as pirâmides foram construídas.
no meio do deserto, não tem nenhuma rocha por perto. De onde vieram as rochas? Como que eles trouxeram essas rochas? Como que eles encaixaram essas rochas sem usar cimento? Sem usar cimento, tudo encaixadinho, encaixado nos seus pontos, tudo certinho, né? Então, é claro que era uma tecnologia que hoje nós desconhecemos, e eles sabiam, né? As próprias estátuas da Ilha de Páscoa também é um enigma. Como é que eles construíram aquelas estátuas, né? Que não é só o que está por cima, né? Não é só o que está por cima, a estátua vai para baixo, 10, 15 metros de profundidade. É isso. Eu tive calculando que hoje, se hoje uma empresa dessa que faz demolição, transporte de prédios, etc., de engenharia, tivesse que deslocar uma estátua de um lugar para outro, seria isso aqui. Eles iam suar para tirar uma estátua daquele lugar e colocar para outro lugar. Teria que trazer guindastes, teria que ser uma empresa fora do normal, para tirar um monumento daquele de Páscoa e colocar em outro lugar. Como que puseram aquilo? Como que fizeram? Aquelas estátuas. Aqui, essas muralhas fantásticas em Cusco, aqui as construções dos maias, dos incas, claro que foi usada uma tecnologia que nós desconhecemos. Nós desconhecemos. Mas os mestres sabiam. Uma prova também evidente são os aquedutos existentes em Roma. Roma era alimentada por aquedutos, né? Eles traziam água de longe através. Existe até hoje, está até hoje de pé, os aquedutos lá na Itália, né? Então a água vinha rolando pelos aquedutos, canaletas, né? E abasteciam Roma. Roma tinha água em profusão para as termas, para os banhos públicos, tinha água, não faltava água lá. Mas uma coisa importante, os aquedutos são construídos por encaixe de pedras, sem usar argamassa, sem utilização de argamassa. Estão em pé até hoje. Estão de pé até hoje os aquedutos. E prédio hoje dura, quanto um prédio dura? 60 anos. Um prédio hoje, constrói um prédio de moradia, ele vai durar, aqui em São Paulo, 60 anos, 70 anos, ele já está rachando, já está quebrando, já está se desmontando. Então, vão resolver desmanchar o prédio e construir outro. Né? É isso? Então, a engenharia moderna não consegue fazer uma coisa que dure milênios. Não consegue fazer. É isso? Isso indica que aquelas técnicas todas usadas no Egito, no antigo império, nos impérios antigos aqui da América e da Itália, e no Egito, foram feitos por seres que tinham conhecimento extraordinário da matéria e de como lidar com a matéria. Técnicas antigravitacionais, etc. Então, retornando ao assunto, eu digo que as viagens espaciais serão realizadas, mas não com esses foguetinhos. Não há possibilidade. Esse foguete é carroça. Vai ter que ser dominado. Aliás, existe nos Estados Unidos, já vi uma pesquisa, existe nos Estados Unidos, não sei se é um ou vários, pelo menos um existe, um instituto de pesquisa que estuda técnicas antigravitacionais. Existe nos Estados Unidos. Eles empregam muito recurso lá, então eles tentam criar técnicas antigravitacionais. Porque a ciência já está vendo isso aí, né? Que fazer uma nave espacial fugir da atração da gravidade através de uma ação antigravitacional é a solução. Então, ele pode viajar à vontade. É uma peninha voando à vontade pelo espaço. Então, a gente vê que a ciência está engatinhando ainda. Apesar de tudo que nós vemos extraordinário, está engatinhando ainda. Né? E como o nosso irmão falou, existe basicamente conhecimento nos Vedas, nos Upanishads, naquilo que a ciência não desconhece ainda hoje. E do futuro. E coisa do futuro, meu irmão? Coisa relacionada ao futuro. Então, a gente vê a grandiosidade desses ensinamentos de HPB. A HPB trouxe esse conhecimento da doutrina secreta, disso, sem véu, de todo esse conhecimento transcendental, mas também ela teve a possibilidade de alertar os cientistas, os estudiosos, para a limitação dos seus conhecimentos. E isso que é importante nós deixarmos bem claro a respeito desses assuntos. Né? É um assunto de enorme importância para a ciência e para todo mundo. Meu irmão... Inclusive, o nosso irmão Júlio Teixeira lembrou das Vimanas, né, professor? Vimana, claro. Parece que a Atlântida tinha Vimanas e parece que na Bíblia cita alguma coisa, né, sobre coisas... Claro, o nosso...
Será que as pirâmides do Egito usou a mesma tecnologia das Vimanas? Eu vou contar um segredinho que eu vou contar. O nosso mestre, o professor Henrique Jado Souza, numa das suas revelações, né, ele falou que os arquitetos egípcios eles tinham uma substância verde, eu não sei o que é, uma substância verde, provinda de uma técnica justamente da anterior, né, lá da Atlântida, né? E essa substância tinha a capacidade de, vamos dizer, de maneira mais bem de amolecer o granito. Amolecia o granito, essa substância. Deixava mole, plástico. Então, eles modelavam. Aqueles granitos, eles não eram cortados, eram modelados. É uma das técnicas uma técnica Atlântica existente, uma técnica Atlântica. Então, ele diz, é claro que os Vimanas também. Os Vimanas é citado o conhecimento iniciático afirma, né, que os atlantes usavam os Vimanas. E não eram, veja bem, Vimana não tinha hélice, não tinha propulsão a jato, nada disso, né? Esse negócio de hélice e propulsão a jato é o que nós usamos aqui, é uma coisa primitiva. Salve Santos Dumont, né? Mas ele fez o Santos Dumont fez o que podia fazer na época, né? Com hélices, né? Mas os Vimanas não, através da mente. Através da mente, eles utilizavam uma energia mental para movimentar aqueles Vimanas, né? Os Vimanas, né? E o nosso próprio mestre ele afirma, né, que existem não os discos voadores, como se fala, mas existem projeções que rodam pela nossa atmosfera, projeções vindas de outros novos níveis existenciais, né? E que a gente chama de discos voadores. Mas eu não digo que são máquinas, dizer máquina é uma bobagem, né? São projeções vindas de outras dimensões e que, por vezes, navegam na nossa atmosfera e de forma não aerodinâmica, não é isso? Pontos luminosos que, às vezes, se dividem em vários pontos e andam assim, trajetórias oblíquas, retas, depois desaparece, não é isso? Quer dizer, não segue uma sequência aerodinâmica como o voo de uma nave com asas, né? Então, nosso mestre diz que são projeções, são seres que vêm dos mundos e perfis superiores, quinta dimensão, sexta dimensão, e o nosso mestre diz que muitos deles são seres da sexta dimensão, trazendo coisas para o nosso mundo, trazendo coisas que vão servir para a sustentação de um novo processo evolutivo. Não me pergunte o que são essas coisas, porque eu não vou explicar. Quer dizer, são coisas, são energias, são possibilidades, arquétipos necessários para que a humanidade disponha disso no futuro, para o seu progresso científico, para o surgimento de uma nova civilização. Mas eles estão presentes aí, circulando na nossa atmosfera e que causam enorme curiosidade nos ufólogos e assim por diante, né? O resto, existe uma grande quantidade de imaginação, né? De fake news, né? Fake news, mas a gente tem que tirar isso de fora e examinar a coisa como elas são realmente. Pois não, Carlos Antônio, eu gosto muito do nosso irmão Júlio, ele sempre faz observações muito ele sempre está colaborando aqui com a é, gente, os comentários. Ele que falou lembrou a gente das Vimanas, né? E isso, tem o uma nosso irmão Júlio, ele sempre nos lembra de coisas muito importantes. sempre. Viu, professor? E tem um comentário da Vera Antônia Teixeira que fala que mesmo as pessoas que não têm o conhecimento esotérico, né, da ordem setenária, Sim, elas consideram o número 7 como um número místico e sagrado. É interessante isso, né? exatamente. Aliás, os nossos próprios irmãos de outras correntes, né, eles vão pular as 7 ondas, né? Eles não vão pular as Vamos 7 falar. ondas. Dia de ano novo, eles vão pular as 7 ondas. Por que 7 ondas e não 8, 9 ou 10? São 7, né? É incluído, vem do mesmo princípio. É o mesmo princípio que orienta isso, né? Que orienta tudo isso. E o Guilherme Guazelli, ele fala, estamos com o último Mahatma? Como assim? Não, nós estamos, veja bem, olha, nós estamos agora, isso faz parte do conhecimento do conhecimento da eubiose, né? Nós temos os bodhisattvas, né? Então, Isso. falo em bodhisattva, né? O Jesus o Cristo foi o quinto bodhisattva. Quinto bodhisattva. Nós temos hoje mais 6 e 7.
para dar origem à existência de Maitreya Buda, né? Maitreya Buda. Na verdade, 7 bodhisattvas formam um Buda. Outros 7, né? 7 bodhisattvas formam um Buda. E esses 7 bodhisattvas vão se manifestando, né? Jesus já foi o 5º bodhisattva, mais 2 se manifestaram recentemente, né? E isso aí vai redundar o quê? Na manifestação de uma mente integral, é isso? Búdica, chamado Maitreya Buda, para justamente dar essa tônica nossa do desenvolvimento no 3º milênio. Né? É isso que nos dá esse impacto de evolutivo do 3º milênio. Né? A era de Maitreya. A era de Maitreya, justamente isso. Isso não acontece por acaso, isso vem se desenvolvendo através dos tempos. Né? Vem surgindo os Budas iniciais, né? Vão surgindo, 7, né? Até surgiu o Buda total, né? Então a gente vê que é tudo cadenciado, é tudo ritmo, é tudo ritmado. Todo o universo nosso, o sistema solar, tudo vai num ritmo, num ritmo. Aí vem o nome de ritual, né? O ritual é ritmo, né? Tudo no ritmo universal, né? Tudo no ritmo universal. Vem de ritmo, né? Então, num ritmo universal, aí não é nada acontece por acaso, tudo vai acontecendo no ritmo, conforme o quê? Conforme a lei universal, justa e perfeita. Nada acontece por acaso. E é nesse sentido que a ciência precisa perceber esse ritmo. A ciência não percebeu ainda esse ritmo. E quando perceber que existe esse ritmo, a ciência vai considerar que esse ritmo não surge do nada, ela tem uma origem inteligente. Muito mais que inteligente, uma manifestação consciencial, e muito mais aí do que consciência, uma origem de algo que dá origem a todas as consciências, que é o eterno, né? O eterno, né? O imanifestado. Então, verdade. Professor, e a Ana Cristina está pedindo para o senhor incluir um tema aí só sobre a manifestação de Maitreya. Vamos falar. Nós vamos fazer uma live só sobre Maitreya. Porque, aliás, o nosso mestre sempre falou publicamente, né? Brasil, né? Pátria do Avatara. Brasil, pátria do Avatara, né? Isso, berço da nova civilização. Quando ele fala pátria do Avatara, ele diz pátria do Avatara Maitreya. Brasil é a pátria do Avatara Maitreya, berço da nova civilização. Nós vamos falar tudo isso. O assunto é muito vasto. Nós vamos falar sobre sinarquia, sobre Maitreya, o 3º milênio, nova consciência, estado de consciência. Eu estou preferindo entrar pelo caminho da HPP, porque vai nos dar base do entendimento no sentido profundo. Né? Então, estamos vendo as bases. Né? Proximamente, nós vamos falar também sobre a eubiose. Já estou programando falar sobre a estrutura da eubiose e o processo de desenvolvimento desse trabalho maravilhoso da Sociedade Brasileira de Eubiose, para que todos aqueles que estiverem nos assistindo tenham uma ideia, né, em bases profundamente fundamentadas nos ensinamentos do nosso mestre, professor Engenheiro de Souza, e dentro do conceito que é estabelecido pela própria Sociedade Brasileira de Eubiose no seu trabalho de divulgação externa. Mas vamos falar sobre tudo isso aí. Então, professor, tem muita gente agradecendo o conhecimento compartilhado pelo senhor, tá? E agora chegou o momento de dar 2 recados, tá? O primeiro é sobre a nossa roda de conversa de terça-feira. Então, será agora, na terça-feira, dia 23 de fevereiro, no mesmo horário, às 20h40, tá? Será sobre o canto quarto dos Lusíadas de Camões, Ascensão de Avis, Profecias de Sintra, Sonho de D. Manuel, Era das Navegações e Vasco da Gama. Será proferida pelo nosso querido amigo, né, Sidney Augusto, engenheiro, pesquisador, tá? O convidado, Alan Câmara, e o moderador será o nosso querido Eduardo Nunes Carvalho, tá? Então, participe, faça seus comentários, terça-feira, agora, dia 23. E eu tenho mais um outro recadinho para passar para vocês, que é sobre o curso peregrino.
Então, esse curso, ele tem início no dia 5 de abril de 2021, será online e será feito em conjunto com os 3 departamentos, Moca, Santana e Sumaré. Então, é simples, é só fazer a inscrição é aberta a todos, tá? Então, aí está o site, tá? Ou você manda um e-mail, tá? Com o seu bairro, que o pessoal depois entra em contato, ou entrar ou pegar mais informação pelo site do departamento moca@eubiose.com.br ou santana@eubiose.com.br ou sumaré@eubiose.com.br. Lá vocês vão ter acesso a todas essas informações e poderem fazer suas inscrições. E um lembrete: um dos professores do curso Peregrinos também será o professor Walter de Andrade. Então, os recadinhos são esses, professor. Olha, Então, deixa eu ver se tem mais algum comentário. As pessoas estão agradecendo, professor, pelo riquíssimo conhecimento, pela live, e eu queria também agradecer a participação de todos, tá? Inclusive da nossa irmã Gabriela Soares, lá da Holanda, né? Então, maravilha. então, a gente teve participações da Holanda, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Porto Nacional, Tocantins, São Bernardo do Campo, São Paulo, Aracaju, Sergipe, São Paulo capital, São Lourenço, Minas Gerais, Rio Claro, interior de São Paulo, Niterói, Rio de Janeiro, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná, Nova Chavantina, Mato Grosso e Casca, no Rio Grande do Sul. A gente está com o Cláudio Tavares aqui também, professor da Austrália, Sydney. Opa, Austrália, Sydney, ótimo, muito bom. Olha, e lá é um ponto, né, professor? Um ponto Giva, né? Mas, Exatamente, Sydney. né, eu acho que faz contrapartida com Maria da Fé, professor. Posto representativo. É um É posto um posto, é um posto representativo da quarta cidade, Maria da Fé. Vai ter uma live que nós vamos falar sobre os mundos internos, né? Posto Isso, representativo. Isso é necessário o público saber. É necessário, né? Não é só isso. quem da eubiose, é necessário que o público saiba desse trabalho cósmico, né? Da interação da humanidade dentro desse projeto grandioso, né? É. Do sistema geográfico, mundos internos e dos postos representativos. E é interessante a gente falar sobre o esforço representativo, que apesar de todo o conhecimento estar sendo transpassado para cá, para o hemisfério sul, né, precisamente no Brasil, na América do Sul, a gente tem ligação com o mundo inteiro, né, professor? Tudo isso Claro. parte para o mundo. Eu só considerando o seguinte, olha, quando eu digo que a missão é do Ocidente, não significa que vai ficar tudo no Ocidente, não. O Oriente continua trabalhando. Ah, o Norte, Sul, Leste, Oeste, todos é a humanidade trabalhando. O foco está no Ocidente. O foco está no Ocidente. Depois, como estava no Oriente antigamente. E no Ocidente e nas Américas. Depois, com o tempo, o foco vai passar para outros lugares. E assim é progressivo. Né? Como eu disse, quando nós estudamos, nós vamos estudar umas expressões sobre os mundos internos, sistema geográfico, esportes representativos, aí nós vamos dar uma ideia sobre tudo. Eu só quero dizer que talvez eu dê algumas aulas, se eu for convidado pelo Peregrino, né? E muitos talvez venham assistir minhas aulas no Manu. No Manu. Muita gente, porque eu dou aula no Manu também, na Moca, né? Então, pode ser que muitos desse grupo, né? Que é nacional, né? No Brasil inteiro. Nacional. Se optarem pela Moca, né, pela live da Moca, então vão receber as minhas aulas. E eu Muito agradeço, bom. desde já já agradeço a todos. Muito bom, o pessoal continua agradecendo, professor, e eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, né, inclusive do Cláudio, da Austrália, Sydney, e da Elizabeth Moreira, que está nos avisando, mandando um abraço para o senhor, professor, que ela é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Obrigado pela participação. Continue participando, continue trazendo perguntas e tudo mais. Isso.
o Diego Savares falando Digo, parabéns para nós, não, a Carlos, Maria Tereza Ruiz dizendo para trazem na intuição, né? A gente traz tudo isso na intuição também, né, professor? exatamente, claro. E agradeço mais uma vez. Oi, Eu pode digo, falar. eu quero estimular a todos que participam da live para fazerem perguntas, viu? Porque a pergunta ela enriquece o tema, né? Então, E outra pergunta de um é, não de se repente, a dúvida de outras pessoas, né, professor? digo, Enriquece muito mais o conhecimento. eu digo, a pessoa que faz pergunta, ela não está incomodando, ela está enriquecendo. Ela não está incomodando quando faz pergunta, ela está enriquecendo o trabalho, porque ela faz pergunta e gera outras possibilidades de raciocínio ou investigação, que nem nosso irmão Júlio Teixeira, ele vem com perguntas e observações fantásticas, né? E outros irmãos também, né? Eu agradeço a todos pela colaboração. Muito obrigado. Então, eu agradeço a toda a participação, prestigio o canal 3005, e terça-feira tem a nossa roda de conversa, tá bom? Um grande abraço, boa noite, bom final de semana a todos. E para todos, luz, paz e amor para todos. Até o próximo encontro.